Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Rafael Nascimento, professor Rafael Nascimento. Eu faço vídeos aqui no YouTube já faz 15 anos sobre diversos assuntos polêmicos. Mas, precisamente, certo? Eu resolvi fazer um vídeo que vai fazer diversas perguntas para você que mora em Jaboatão dos Guarapes, Pernambuco, no município de Jaboatão dos Guarapes, Pernambuco, sobre o descaso da prefeitura de Jaboatão dos Guarapes para você que foi o eleitor. Você está satisfeito com o município de Jaboatão dos Guarapes? Você está satisfeito com a buraqueira, as águas empoçadas, falta de saneamento básico, falta de segurança? Você está satisfeito com o município de Jaboatão dos Guarapes, Pernambuco? Você está satisfeito com a gestão do Anderson Ferreira? Bom, as pessoas me acompanham na rede social há muitos anos. Eu sou declarado ateu, né? E por conta disso, recebo diversos ataques por conta de intolerâncias religiosas e tudo mais. Mas o que eu venho falar para você diretamente são coisas plausíveis, muito mais importantes do que esse mero conceito que eu expus. Será que a população de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, realmente quer mudar a condição do município? Porque se você observar, entra gestão e sai gestão e não muda nada. As pessoas terminam muitas vezes colocando, certo, seus candidatos não por conta de capacidade e qualificação que um indivíduo possua, certo, no que se concerne ao município, a capacidade de transformação do município. Mas as pessoas terminam muitas vezes votando naquele candidato porque ele participa da mesma aglomeração religiosa do que aquele indivíduo que está votando. Eu sei disso, sabe por quê? Porque eu sofri isso na pele. Eu já tive intenção, certo, de me candidatar como um cidadão, por conta que eu não vejo nada mudar dentro do meu município. Eu já tive intenção de me candidatar, mas eu sei que minha condição de ser uma pessoa pública, de eu expor isso categoricamente, que não tenho nenhuma crença, dentro de um município aonde a maioria das pessoas são conservadoras, aonde as pessoas não conseguem separar a religião da política, certo? Onde as pessoas terminam usando a igreja muitas vezes como lugar de campanha, certo? Um nicho de campanha para conseguir votos pelos próprios membros da membresia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Infelizmente eu digo, no Brasil isso é muito forte. Por quê? Porque as pessoas não votam no indivíduo porque ele é honesto, porque ele é capacitado, porque ele é qualificado. Mas as pessoas terminam votando no indivíduo, colocando ele no poder por conta da similaridade religiosa. E muitos políticos, sabendo disso, terminam em período de campanha se tornando muitas vezes prosélito daquela religião, porque é onde ele vai conseguir angariar votos para a sua candidatura. E é isso que acontece, se você observar, não só no município de Jaboatão dos Guarapes, que tem muitas pessoas que são conservadoras, mas não são poucas, são muitas. Mas no Brasil, não é à toa que o discurso, quando foi
colocado Bolsonaro no poder foi porque Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. É um discurso totalmente fascista, é um discurso totalmente fundamentalista. Mas quem abraça esse discurso? Esse discurso é abraçado pela maioria conservadora. As pessoas terminam abraçando esse discurso porque elas são daquela religião que aquele político também professa. Então as pessoas terminam muitas vezes misturando política com religião, que são coisas que deviam ser separadas, certo? Coisas que deviam ser separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas termina no Brasil, e principalmente no município de Jaboatão dos Guararapes, as pessoas votando no candidato porque ele participa da mesma aglomeração religiosa. Porque ele é um representante daquele indivíduo que possui determinada crença. Por exemplo, o cara é assembleano, o cara faz parte de uma igreja protestante, evangélica, aí ele coloca normalmente aquele político que vai representá-lo. Ou seja, aquele político que tem não só a mesma religião que ele, mas participa da mesma fé, ou até da mesma denominação. E isso no Brasil é muito forte. Por quê? Porque as pessoas são conservadoras na teoria, mas na prática, infelizmente, é totalmente diferente. Não é à toa que temos hoje muitas pessoas vivendo na condição miserável, pessoas que estão passando fome, e tem um presidente da República que explicita na mídia tradicional que isso é uma inverdade. Pare para pensar um pouquinho referente a tudo o que está acontecendo no nosso país, que você vai entender mais uma vez que tudo isso que está acontecendo é as escolhas que a população faz, infelizmente, para a sociedade que vivemos. Então, o sofrimento que a gente está passando nos dias atuais é por conta de corrupção e por conta das más escolhas que a população fez ao longo dos anos. As más escolhas, muitas vezes o indivíduo vende o voto, muitas vezes aquele que coloca determinado político no poder, ele não faz a reivindicação depois que ele é eleito. Ou seja, ele tira o corpo fora da reta. Isso é muito constante em nossa sociedade. Eu vou falar precisamente do que está acontecendo, da projeção do governo, por exemplo, bolsonarista, que é um governo que foi colocado pelos conservadores, certo? Ou seja, as pessoas estavam revoltadas com o PT e colocaram o Bolsonaro no poder como fosse um voto de protesto também. Mas o corpo que colocou o Bolsonaro no poder foi composto primeiro pela elite, certo? Pela elite. Segundo, pelos conservadores, que faz parte também da elite. E do movimento gospel, aí vem o gospel que eu falo, vem o povo católico, o povo protestante, conservador, o povo que não admite a multiplicidade, a pluralidade, certo? É isso que acontece. Então, o que acontece no Brasil, Pernambuco, no caso o município de Jaboatão dos Guararapes, é uma projeção da escolha da própria população. Aí eu pergunto, será que a população do município de Jaboatão dos Guararapes realmente quer mudar essa situação? Será? Porque eu não vejo a ousadia necessária para essa mudança. E eu estou sendo apenas honesto e sincero. Eu não vejo ousadia da população do município de Jaboatão dos Guararapes para essa mudança. Eu não vejo, certo? Eu vejo as pessoas colocando determinado
político no poder, mas na hora de reivindicar, de protestar, para que aquele candidato cumpra com o que ele prometeu no período de campanha, não é feito. Então é um voto de tolo, você não acha? Quando você coloca um indivíduo no poder, depois tira o seu da reta e não está nem aí para o que se sucede posteriormente, você não acha isso, de certa forma, um descaso pela própria população referente aos direitos que a própria população possui? Porque na Constituição Federal temos os direitos e as obrigações. Os direitos, certo, que a população tem, os direitos são inúmeros, mas também a população tem obrigação de cobrar dos seus candidatos o que eles prometeram no período de campanha. Mas eu não vejo ninguém fazendo isso, ou poucas pessoas fazem. E muitas vezes aquelas pessoas que vão usar, na realidade, o seu direito de cidadão, aquela minoria termina reclamando porque aquele indivíduo ele está cobrando daquele político que foi colocado por um grupo oligárquico muitas vezes. E por que grupo oligárquico? Porque é uma parcela da população que coloca normalmente esse indivíduo no poder. No Brasil, certo, foi assim. Colocaram o Bolsonaro porque as pessoas estavam revoltadas com o governo do PT, mas não só por conta disso. É porque no Brasil existe um conservadorismo que já vem de tempos antigos. As pessoas não sabem conviver com o diferente, certo? O Brasil é um país preconceituoso. É um país que é preconceituoso contra o homossexual, é um país que é preconceituoso contra os negros, é um país que é preconceituoso contra os ateus agnósticos, contra as mulheres, contra a minoria, os indígenas. É um país preconceituoso. Não é à toa que nos Estados Unidos, que é um país também preconceituoso, já tivemos um presidente afrodescendente. E aqui no nosso país, que se diz um país totalmente aberto a diálogo, a discussão, é um país que nunca tivemos um presidente afrodescendente no poder. E falo mais ainda, se dentro da Constituição Federal de 1988 afirma que todo mundo é igual perante direitos e obrigações, perante a lei, porque essas pessoas que fazem parte da própria nação, tanto o negro como o homossexual, como os ateus agnósticos, como os indígenas, não são representados no Congresso. Como assim? Não são representados no Congresso. Ora, a gente não tem nenhum político no Congresso, como deputado, como vereador, como prefeito, como governador. Não temos nenhum político ateu ou agnóstico, uma pessoa que não tem nenhuma crença. Não temos. E por quê? Porque se um indivíduo se candidatar a uma vaga pública, de cargo público, as pessoas terminam misturando a questão da religião com política. Foi feita uma pesquisa recentemente, e eu faço questão de frisar isso, que o último grupo, certo, a população brasileira a votar para se tornar um político ou tomar conta do país seria um ateu. Certo? E várias acusações no Brasil contra os ateus, contra os homossexuais, contra os indígenas, contra esses grupos, entre aspas, minoritários. E quando você vai ver, certo, do discurso para o que realmente acontece na prática, a gente observa que a realidade é totalmente diferente. Não é os ateus que estão em cadeias públicas, enchendo as cadeias públicas.
Não é os homossexuais que está matando pessoas, é os homossexuais que estão sendo mortos. E o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. A gente não tem representantes ateus na política, não tem representantes em grande escala de homossexuais, da comunidade LGBT. Não temos a representação também da cara do Brasil, que esse grupo também faz parte dentro do Congresso. Então, como é que existe essa determinada igualdade de fato? As mesmas oportunidades e colocação desses grupos para transformar a situação que vive o nosso país, o nosso estado, o nosso município, etc. Você vê isso? Você vê isso? Não. Você não vê. E por que você não vê? Porque, mais uma vez, as pessoas misturam política com religião. Religião com política. Por mais que se explique, por mais que ensine as pessoas terminam misturando política com religião, religião com política. E sabendo disso, muitos políticos, pegando a falta de conhecimento da população, a ignorância de grande parte da população referente ao conhecimento não só político, mas também educacional, quando chega no período de campanha, ele se converte e adentram-se dentro daquela religião específica para ganhar o eleitorado e posteriormente ser eleito pelo povo. Por mais que depois de 3 a 1 semana depois ele saia e não mais frequente aquela religião. É isso que acontece.